Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Professor Galopim de Carvalho, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso espaço, por ter aceitado falar sobre as coisas que fazem, de facto, a vida valer a pena. O professor Galopim de Carvalho, que tem uma vida cheia, preenchidíssima, um currículo muito impressionante e muito vasto, tanto no campo académico, licenciado em Ciências Geológicas, doutorado em Sedimentologia pela Sorbonne, hoje é professor catedrático jubilado, mas deu aulas de mineralogia, geologia e é autor de inúmeros projetos de investigação científica, mas não só no campo académico, também no campo da divulgação científica. Isso também é tão importante. Também foi diretor do Museu Nacional de História Natural e foi o grande impulsionador do interesse pela paleontologia e pelos dinossauros, e penso que graças ao seu empenho e à sua grande projeção nacional e internacional conseguiu que as principais jazidas fósseis, as pegadas dos dinossauros, fossem considerados monumentos naturais supostamente protegidos, eu digo supostamente protegidos pelo Instituto de Conservação da Natureza. Esperemos que as coisas vão correndo melhor nesse campo. Além disso, o professor é autor de inúmeras exposições sobre dinossauros, sobre minerais, já falámos disso, mas também é autor de muitos livros, além das centenas de artigos científicos, também livros de divulgação, mas também de ficção e até de culinária, professor. Isto deixou-me um pouco surpresa. Não sei se é culinária, o que é que lhe interessa na culinária, se é a parte química, se é a parte de gourmet, ou se é também a parte da memória que também a comida pode trazer? Isso é para responder? Sim. Da culinária interessa-me sobretudo a convivência. Percebo. É admirável. Comer sozinho é impossível para mim. Se fosse comer sozinho, acho que comia pão e queijo e vinho tinto, não fazia mais nada. O básico, comia o básico. Mas é sobretudo a convivência. De resto, comer, a palavra comer, quer dizer, come, édera. Come é com, édera é o verbo que quer dizer ingerir. Édera, ingerir os alimentos. Comer é comer em companhia. A própria palavra comer já pressupõe que se ingiram os alimentos em companhia. E eu aprendi a cozinhar com a minha mãe quando eu era criança. E aprendi a cozinhar por duas maneiras. Por um lado, na cozinha, a experimentar a fazer. Por outro lado, na praça do mercado, a conhecer os produtos e a comprar aquilo que era necessário para fazer, para condimentar, para confeccionar. Depois, durante a vida do liceu, já estava mais ocupado, já não tinha o tempo livre que tive durante a instrução primária, só tinha aulas de tarde e as manhãs estava ao serviço da minha mãe. Mas depois, quando me caso, eu passo a cozinhar aos fins de semana por prazer, para recordar os velhos tempos, mas só aos fins de semana ou em férias. Vivo em Paris 3 anos e aí cozinho 3 anos seguidos. Ou eu ou a minha mulher repartimos, mas eu gosto mais de cozinhar. Ela não gosta, ela gosta de fazer bolos, fazer doces. Eu não gosto de fazer bolos nem doces. Eu gosto sobretudo de fazer os pratos vulgares da alimentação, chamados ditos salgados. E depois, a partir do momento em que me jubilei, fiquei livre com o tempo todo à minha disposição
e reparto o tempo entre aquilo que eu mais gosto de fazer, que é escrever, falar, preparar entrevistas, preparar conferências. Eu agora estou a fazer videoconferências a um ritmo que começa a ser avassalador. Eu própria já assisti a essas... esta possibilidade de estar ao computador e dar uma aula para o Porto, dar uma aula e para... são aulas abertas, Portanto, não é? É fácil fazer. Quando tinha que me deslocar era mais difícil. E, portanto, o resto do tempo eu cozinho. Mas então o que lhe interessa mais é menos a mistura dos alimentos e mais o convívio. Eu gosto de inovar. Gosto sobretudo de inovar. Algumas receitas tradicionais eu faço, mas sou um pouco indisciplinado. A minha mulher respeita mais a culinária tradicional. Os condimentos e as... Respeita ali como que... digamos que é a atitude de quem faz bolos. Quem faz doces não pode ser extravagante. Muito inventivo. Exatamente. E o professor interessa-se mais pela culinária da sua terra, do Alentejo? Sobretudo a alentejana, sim. Então tem uma parte de memória. Sim. Embora eu acho que a cozinha tradicional portuguesa é boa desde o Minho aos Açores e à Madeira. A cozinha tradicional portuguesa é talvez a melhor do mundo, e olho que eu já conheço grande parte do mundo. Sim, muita gente diz isso, mas eu acho interessante que essa questão de comer tenha que ter uma componente de companhia. Eu percebo perfeitamente isso, mas não sabia que estava incluído na própria palavra. Mas como o professor estava a dizer, tem uma atividade muito intensa, trabalha muito, sei que acorda muito cedo, cheio de ideias. Ainda hoje de manhã tinha um post interessantíssimo sobre a geologia, a religião e ciência, e portanto está sempre Eu deito muito cedo, sabe? Deito muito cedo. Depois, às 4 horas, geralmente, levanto-me. Digamos que em média 4 horas, às vezes um pouco mais tarde, outras vezes um pouco mais cedo. É difícil porque eu fico muito sossegadinho à espera das 4 horas, porque a minha mulher diz-me assim: já te vais levantar. 4 horas é um pouco violento, professor. Mas eu deitei mais 9 horas. Certo. E depois hoje já dormi a sesta depois do almoço. Portanto, sento-me a ver o noticiário à 1 hora e adormeço. Adormeço 1 hora, às vezes 1 hora e meia, num bom sofá. E, portanto, eu tenho as horas de repouso completas. E então prepara logo, às vezes, a última série, por exemplo, era uma série sobre o barro, também interessantíssima, todos os dias. Ainda continuo, ainda tenho mais elementos. Agora estou um pouco na cerâmica barro vermelho tradicional, sobretudo as cerâmicas do Alentejo. Ainda quero ir àquelas cerâmicas lá de cima de Visalhães e de Molelos, aquela louça negra. Sei. Ali da zona de... Eu gosto muito de estudar para ensinar. Certo. Eu hoje praticamente não leio ficção. Já li a ficção que tinha a ler em tempos em que fui leitor mais assíduo e mais frequente. Mas hoje eu estudo para poder escrever, para poder ensinar. E já agora dizer também, aproveitemos para dizer que o Facebook, essa rede social tão mal... É uma maravilha. Mas é tão mal afamada, porque também tem tanta parvoíce. Mas também o Portugal também está cheio de lixo, e a gente tão boa em Portugal. Não é? Sim, mas é a prova de que de facto se pode ser uma espécie de influência científica. É a coisa melhor do mundo. Eu costumo dizer, se um grupo relativamente importante de pessoas, colegas meus que estão jubilados das várias universidades, se dispusessem a dar todos os dias, nós fazíamos uma universidade popular absolutamente maravilhosa. É uma ideia fantástica. Tomara que muitos o fizessem. Mas são tão poucos que se dispõem a fazer. Tem razão, e acaba por ser uma rede de parvoíces, de fofocas, de muita coisa negacionista, anticientífica, até de mentiras. Lê quem quiser e pronto, paciência. Claro que sim. Agora, de facto, há ali, eu conheço umas dezenas largas de autores do Facebook que frequento, porque são importantes, aprendi imenso com essas pessoas.
E o professor tem o canal aberto, portanto, qualquer pessoa pode ir e eu até sugiro e aconselho que vão lá espreitar, porque às vezes são autênticas aulas de aprendizagem são livre. São aulas que eu estou a dar. E depois habituei-me a escrever de uma maneira que toda a gente entende. Muito. Isso tem a ver com o seu lado de divulgação científica também. E portanto estamos... Com afeto. E com afeto, exatamente. Com afeto. Mas se calhar começávamos então pela lista das coisas que fazem a vida fazer sentido e valer a pena, pelo ensino, que, no sentido que o professor escolheu também o ensino como uma coisa muito importante para si, na vida, no sentido desta transmissão, de transmitir os conhecimentos, quer através destas lições agora informais, quer através da sua outra vida, maneira, com certeza. Através da palavra. Mas eu comecei muito cedo a fazer divulgação científica. E comecei por acaso sem saber que estava a fazer divulgação científica. Quando eu era adolescente, 13, 14, 15, 16 anos, ali em Évora, onde eu vivia, nós fazíamos campismo. Alguns colegas meus irmãos, meu irmão mais novo, e fazíamos muito campismo nos arredores da cidade. Era uma altura em que havia muita segurança. Nós hoje não deixaria os meus netos ir assim como eu ia antes, com uma tenda e uma panela pelo campo sem saber onde é que ia. Naquela altura nós fazíamos isso em segurança. Chamava-se campismo selvagem. Eu era aluno de liceu e já gostava muito das ciências naturais. Portanto, gostava de saber o que era a respiração, o que era a fermentação, o que era a reprodução, isto no campo da biologia. No campo das rochas, gostava de me falar o granito, falar do xisto, falar dos feldspatos, dessas coisas que habitualmente se falam ao nível do liceu. Certo. E convivia muito com os camponeses, porque da minha própria maneira de ser, do meu irmão sobretudo, que era o meu principal companheiro, era quase permanente esse meu companheiro. Os outros colegas eram eventuais, hoje era um, outro era outro, mas os fixos era eu e ele. E nós tínhamos uma capacidade afetiva, que eu continuo a dizer, muito grande, de relacionamento com as outras pessoas. E convivíamos com os pastores, com os porqueiros, com os maiorais, com os homens do campo, os cavadores, toda aquela gente com quem a gente convivia no campo. Já éramos quase habituês, ao fim de semana, ou dando férias pequenas, ou dando férias grandes, lá íamos ter com o Ernesto, ou com o Lugero, ou com este ou com aquele. E eles tinham coisas para vos ensinar. Então, eles falavam-nos da vida do campo. Suponhamos que estávamos a olhar para o solo. Eles tinham a experiência do solo na medida em que lhe metiam as mãos, em que o cavavam, em que lhe metiam lá dentro as sementes e viam germinar. E eu sabia o que era a germinação através do livro de Ciências Naturais, o que era a oxidação, o que era a redução, o que era... Percebe? Portanto, havia o ensino livresco, teórico, e depois tinha a prática. E havia o conhecimento prático. E todo o as espaço do mundo. mãos habituadas à caneta e ao lápis fundiam-se com as mãos agarradas à enxada. E essa ligação, habituei-me sempre a procurar aprender com eles e ensinar-lhes aquilo que eu sabia. Portanto, isto foi... Começa aí o embrião da minha capacidade de transmitir conhecimento. Eu não sabia que estava a fazer divulgação científica, estava a conversar. Estava a conversar das coisas que mais gostava. Quando sou miliciano, tenho soldados no meu pelotão, naquela altura eram analfabetos. Estou a falar dos anos 50. Sim. O analfabetismo era muito grande. Aqueles rapazes que vinham fazer o serviço militar, os soldados, ou vinham do campo ou vinham das fábricas. Portanto, tinham um mínimo de instrução ou eram mesmo analfabetos. Então, eu era o instrutor deles para lhes ensinar o que era a espingarda, o que era uma bala, o que era um tiro, o que era isto, o que era um canhão, aquelas conversas próprias da tropa. Eu tinha que fazer isso, porque era a minha obrigação dar-lhes a instrução militar. Mas a maior parte do tempo eu estava com eles a conversar, a puxá-los para o conhecimento. Portanto, eles conheciam muito, por exemplo, a sexualidade. Eles conheciam a sexualidade por vias da pornografia. E eu ensinava-lhes a sexualidade por vias da biologia. Portanto, há este interesse que eu continuo a dar por mim, sem querer, a ensinar aquilo que eu sabia.
Bem, e os seus alunos falam da felicidade de terem tido aulas suas, mas também foi, já vi numa entrevista, o professor dizer que foi graças a um professor seu que ganhou um interesse pela geologia. Foi o meu ídolo, chamamos-lhe assim. O que é que tinha esse professor de especial? Foi o seguinte, eu já gostava de ciências naturais. E entre as ciências naturais também estavam os minerais e as pedras. Esse professor veio aqui de Lisboa, do Liceu Gil Vicente, foi substituir um professor de ciências naturais que tinha adoecido. Felizmente para mim, o homem chamava-se Guzmão, era farmacêutico, mas estava a dar aulas de ciências naturais. E o Dr. Cassiano Vilhena, que vai aqui do Pedro Nunes, do Gil Vicente, vai estar lá. E nós tínhamos em Évora caixotes cheios de pedras, de minerais, de rochas, de fósseis, porque não sei se sabe, no princípio do século, o número de minas em Portugal era mais de 100. Minas pequeninas, wolframo aqui, wolframo ali, pirite aqui, pirite ali, mas eram minas artesanais para uma economia caseira, não para uma economia atual mundial em que nós só podemos competir com o wolframo da Panasqueira ou os pirites de Neves Corvo, que são produções à escala internacional. Hoje o comércio não se compadece com os pequeninos. Portanto, havia poucos liceus, um por capital de distrito. Havia muitas minas, havia muito material oferecido aos liceus. E nós tínhamos, curiosamente, que esses minerais, essas rochas que lá estavam encapotadas, por exemplo, de 1918, 1917, coisas que tinha para o liceu. E o professor até abria os jornais e às vezes estava a ler notícias do ano de 1910 ou de 1920, compreendo. Portanto, jornais amarelos já estragados. Certo. E ele dizia, olha, queres-me ajudar? Vocês querem-me ajudar? E eu fui o principal colaborador, o mais assíduo. O que é que eu tinha que fazer? Lavar os minerais, limpá-los muito bem lavadinhos. Ele dizia-me, olha, isto é uma pirite, escreve aí. Eu fazia uma etiqueta assim, com uma letra muito bonita, pirite, uma caixinha de cartolina, pirite. Portanto, estava a etiquetar... E fizemos uma coleção num armário. Era a minha coleção, era o meu museu. A sua primeira coleção? Isto foi a semente. Foi a semente. Mas aí sim se prova como um bom professor, pode ser condicionante de uma vida inteira. Exatamente, um bom professor. E de toda uma sequência de escolhas que o professor foi fazendo, não é? Uma boa atitude pedagógica. Deixe-me só continuar. Quando acaba o 7º ano do liceu, eu quis matricular aqui em Lisboa em Geologia. Mas nos anos 1950, 51, ninguém sabia o que era geologia. E o meu pai disse, ninguém sabe o que isso é, filho. Se não tens futuro, vais para biologia, que isso é que tem futuro. Os professores de liceu, era tudo biologia. Além disso, o Mário Rui, que conheceu, pelo menos de nome, o homem dos oceanos. Certo. Mário Rui, não conheceu... Não tenho a certeza. Foi ministro do Negócio Estrangeiro do primeiro-ministro que nós tivemos, Vasconcelos. É um homem muito importante na ciência portuguesa, Mário Rui. Muito bem. Ele tinha acabado de licenciar em Biologia e lá eu tinha muita fama. O Mário Rui fez Biologia que é Biologia. Eu vim para Biologia ingenuamente. Cheguei aqui e deslumbrei-me com a capital. A fazer um curso que não gostava, chumbei. Portanto, como chumba, a tropa chama-me. Isso é que é pior. Comecei então a minha vida na tropa e eu abandono completamente a biologia. Só volto a estudar, a fazer geologia, depois de fazer a tropa, quando já tinha 26 ou 27 anos. Mas aí eu era trabalhador estudante aqui, eu já estava a trabalhar em Lisboa. O quê? Trabalhou em várias coisas? Eu trabalhava aqui na venda de máquinas de escritório, venda de máquinas registradoras e fazia propaganda médica, propaganda farmacêutica. Sei. E depois casei-me. Depois nessa altura digo, o que é a minha vida? Vou fazer isto? Não, vou mas tirar o curso que eu gostei, de Geologia. Portanto, acabei o curso já muito tarde, com 1961, com 30 anos. E então descobriu, ou então já sabia que as pedras
Eu desabrochei completamente, que estava a fazer o curso que tinha sido o meu amor, a minha semente, e fui tão bom aluno que me convidaram para ficar, nunca já nem saí, queres cá ficar? Portanto, acabei a licenciatura no ano a seguir, estava a dar aulas. E aí teve um... Mas não tinha experiência pedagógica absolutamente nenhuma, era a minha maneira de estar, a minha maneira de comunicar. Penso que foi... E também de nos fazer ver que as pedras comunicam muita coisa, podemos ler muitas coisas nas pedras. O professor até diz que a pedra é quase um livro com tantas páginas, quantos milhões de... Exatamente, um livro com 4.650 milhões de anos depois. Da mesma maneira que um médico lê o nosso corpo, não é? Um biólogo lê uma célula, ler qualquer documento é legível. Certo. Então, não são só pedras, são uma memória de um planeta que pode ir até tempos tão recuados que nós já nem temos escala humana para não temos. Nós nem temos a dimensão do que é 1 milhão. Deixe-me dizer-lhe o que é 1 milhão. Se quiser contar 1 milhão de bagos de arroz, sim, tem que comprar 16,5 kg de arroz. Sim. Se quiser contar 1 milhão de badaladas num sino, tem que estar 14 dias a badalar sem parar, sem dormir, sem descansar. 1 milhão é muito grande. Quando nós dizemos, quando falamos com uma sem cerimónia de que os dinossauros têm 230 milhões de anos, é uma coisa absolutamente inimaginável. Nós não temos essa dimensão do tempo. Não temos, e até deixe-me já agora que introduzimos os dinossauros aqui na nossa conversa, e de facto os dinossauros tornaram-se muito populares nos anos 90, também deve ter ido à boleia do filme do Spielberg, suponho eu. O filme do Spielberg não foi a nossa boleia. Foi o contrário. Quando o Spielberg aqui chega, nós já estávamos sequiosos de dinossauros, porque o museu já tinha iniciado esse corrupio. Uma vaga de interesse muito forte por parte das crianças também, não é? Como é que é instintivo. A adesão das crianças à figura, à ideia do dinossauro é imensa, é universal. Porque é apresentado como grande, é apresentado como enigmático, coisa que já cá não está. Portanto, a adesão das crianças é brutal. É incrível. E eu nunca tinha estudado dinossauros, sabe? De resto, quando fiz a licenciatura em Geologia, tinha uma cadeira de Paleontologia. A Paleontologia estudava a vida desde as formas mais simples às formas mais complexas. E dedicado aos dinossauros havia 1 ou 2 aulas. Portanto, não deu para nada. Eu sou diretor do museu, não por querer, mas por inerência do próprio serviço que tinha. Certo. Fui incumbido de dirigir o museu. E olho para o museu que tinha ardido anos antes, estava completamente, não tínhamos nada, só tínhamos paredes. O que é que nós podemos fazer para começar a atrair não só o público, como atrair o poder público para nos ajudar a renascer. E nasce aí a ideia dos dinossauros. Então nós, com o museu ardido, só fazendo ideias, só fazendo barulho, só fazendo exposições muito simples, chamar a população, começámos a pouco e pouco a fazer alguma atração ao museu. Entretanto, tinha ido a Londres e vi uma exposição que lá estava, falei com a senhora, que era a representante da Kokoro, que era uma grande produção japonesa, era representante da Kokoro em Londres. Eu falei com ela e ele disse, se vocês quiserem, a gente faz lá uma exposição em Portugal. Nós tínhamos espaços vazios, imensos espaços vazios, para receber aqueles enormes bichos. E eu lembro perfeitamente deles, mas nós não temos dinheiro para pagar a exposição. Sim. Porque se nós tivéssemos dinheiro, tínhamos pago a exposição por 18.000 contos. Nessa altura ainda se fala em contos. Ele chama, não faz mal, vocês fazem a exposição e metade da bilheteira é para nós.
Porque já sabiam que o retorno seria estrondoso. Só que nós fizemos 84 mil contos de bilheteira. Portanto, só ganhámos 41 mil. Podíamos ter ganho muito mais se alguém nos tem emprestado o dinheiro para Porque fazer. eram caminhonetas e caminhonetas de escolas. Na certeza de que aquilo dava lucro. Os ingleses sabiam que dava lucro. E nós tivemos 360 mil visitantes em 11 semanas. Nenhum museu de Portugal ainda hoje fez uma coisa como essa. Em 11 semanas. Houve disto de 9 mil visitantes por dia. Sabe o que é 9 mil crianças chegarem do país à rua da Escola Politécnica, sair da caminhonete, entrar na caminhonete do trânsito? O Jorge Sampaio era o presidente da Câmara nessa altura, dizia: não me falem no Galopim. Criava o caos em Lisboa. O caos autêntico. Entre o rato e ali o São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, sim. Eram dezenas de caminhonetes paradas em dupla fila. Mas isso é de facto, existe um fascínio, muito grande. O Galopim nunca mais deixou de estar ligado aos dinossauros. Nunca mais, mas não se importa. Mas porque era diretor do museu nessa fase. Claro. Nós fizemos mais de 10 exposições de dinossauros. Hoje chamam-me o avô dos dinossauros, mas eu não estudo dinossauros. Mas traz uma gravata de mas isso faz parte da marca. Isso faz parte da imagem. Sim, mas há uma coisa que eu acho que só essa noção de escala que me falou, dos milhões, quer dizer, afinal os dinossauros ocuparam aqui este planeta e foram uma espécie tão bem sucedida por mais de 167 milhões de anos, e agora não são mais do que vestígios nas rochas, e nós, espécie humana, apenas há 7 milhões de anos. Isto é um pouco inquietante, não é? Talvez nos devesse fazer pensar um pouco na proteção do nosso chão, das nossas pedras. A nossa espécie não vai durar muito mais. Pois. Nós estamos cá como espécie já parecida connosco. Sabe, desde o primeiro hominídeo. Não há muito tempo. Aqueles primatas tipo os australopitecos, certo, podem recuar até aos 4 milhões, se não me engano. Depois tudo aquilo era só de pedradas, não é? Depois, quando ele começa a ter o mínimo de racionalidade, o Homo sapiens, já para cá de 1 milhão de anos. Mas isso dar-nos uma noção da nossa pequenez e da nossa transitoriedade aqui. Nós somos aquela folha, conhece aquela imagem de dizer que tantos livros faz o Paleozoico, depois mais uns cadernos faz o Mesozoico, um livro de não sei o quê, um fascículo faz, e uma folha de mortalha faz a nossa existência, posição, a nossa estadia. Na sequência, na verdade. Aqui. Ou então, nas 24 horas do dia, a história da Terra, nós estamos nos últimos segundos. Exatamente. E agora tudo prova que todas as espécies, praticamente todas as espécies, chegaram e desapareceram. E a nossa espécie chegou e há de desaparecer. Não dou muitos milhões, não dou 1 milhão de anos à espécie humana já. 1 milhão de anos. Não dou. Se é que poderá ter 1 milhar de anos. A Terra não aguenta, sabe? O planeta já não aguenta a pressão da sociedade humana. E muitos estragos já são irreversíveis. Já. Aliás, chamar-lhes alterações climáticas, eu penso que já é um eufemismo. Devíamos chamar a destruição irreversível de ecossistemas. É evidente que o planeta, mesmo sem a humanidade, estava a crescer e estava a aquecer. Nós estamos num período interglaciário. Certo. Portanto, já tivemos várias vezes frio, calor, frio. Nós agora estávamos numa fase de aquecimento. Ainda não acabámos de derreter o gelo da Antártida nem do Ártico, e para depois voltar a arrefecer outra vez. Portanto, nós, nos milhares de anos, nós havemos de completar esse ciclo. E aqui, quando o professor diz que uma das coisas boas da vida é esta capacidade de sentir e tentar compreender o mundo físico através do estudo e da investigação científica, o que é que sente quando estamos numa fase tão esquisita de tanto negacionismo, até de terraplanismo? O que é que o pobre Ptolomeu, o pobre Galileu, o que é que diriam de tudo isto? Há um conflito, penso que há um conflito muito grande
entre aqueles que têm a capacidade de compreender o mundo, de estudar, entre quem investiga e estuda, e aquele tipo de pessoas, aquele tipo de seres humanos que estão mais vocacionados para a política. Porque os grandes cérebros estão mais nas universidades, os mais medíocres estão a conduzir os nossos serviços. O professor, aliás, lamenta a grande iliteracia geológica dos nossos governantes. Eu só me refiro à literacia geológica porque só me encontro com competência de falar nela. Deve-se passar o mesmo com a iliteracia biológica, química, física e matemática, com certeza. Mas geológica acaba por ter uma importância muito é de global. todos a mais abandonada, sem dúvida nenhuma. Sim. É todas, e é aquela que tem merecido menor atenção por parte dos programas escolares. Sim, Isto já é uma consequência da iliteracia geológica de quem determina a nossa vida escolar, quem faz os nossos programas. Não é? E daí Conhece algum ministro da Educação que saiba geologia? Mas exato, por isso é que eu dizia, a geologia diz respeito a tudo, não é? Porque se geologia é pedra, se pedra é chão, se chão é vida, se vida somos nós. Tudo começa nas rochas. Exatamente. Tudo começa nas rochas. E as pessoas têm tendência a pensar que são só pedras, são só rochas. Eu costumo dizer aos meus alunos que se não houvesse rochas, não havia solo. Os meus alunos alentejanos, se não houvesse rocha, não havia solos. Se não houvesse solos, não havia ervas. Sem erva não havia borregos. E sem borregos não havia ensopado na Páscoa. Quer dizer, nós somos o cumular o topo desta dependência. De toda essa Por outro lado, pirâmide. se nós olharmos aqui para esta sala, apenas a madeira que aqui está, o algodão da nossa roupa, o lã da nossa roupa, é que é de origem biológica. O resto tudo que isto é de origem mineral. Até os telemóveis, os computadores. Tudo isto. E de facto não é uma coisa que esteja muito presente na cabeça das pessoas, não é? Que estamos, até nos fármacos, nos medicamentos. As rochas são os pilares da civilização e do bem-estar da humanidade. Felicidade interna bruta. Por falar em bem-estar da humanidade, a primeira coisa da sua lista foi a afetividade e a solidariedade, a começar na família e a continuar na relação com o outro. Sente que é necessário reafirmar estes princípios porque, enfim, parecem tão óbvios e parecem o elixir da felicidade, eu mas acho são que tão já tenho idade para poder falar de experiência, não é? De experiência feita. Claro que sim. Mas eu tenho a certeza, por tudo o que vi, o afeto está na base de tudo. A minha relação com os meus alunos é saudável, é positiva, porque estabeleci com eles uma relação de afeto. A minha família corresponde, vive bem, vive feliz e em harmonia uns com os outros, porque a afetividade foi um laço que nós conseguimos estabelecer entre nós. E da afetividade nós passamos à solidariedade, não é mais do que a afetividade pelo outro. A solidariedade é a afetividade pelo outro. Portanto, quer dizer, se fosse assim, valia a pena morrer para divulgar esta ideia. Ora, o que há de menos na sociedade economicista egoísta é falta de afetividade e falta de solidariedade. Eu tenho 26 mil leitores, posso lhe dizer que são 26 mil amigos, porque os comentários que fazem àquilo que eu escrevo estão carregados de afetividade e de amor. Por isso é que eu lhe dizia, professor, o Facebook é um antro de ódio e de emoções negativas e o professor consegue transformar aquilo através da ciência e do conhecimento. Eu e os meus, e não vou conseguir fazer isso a certos cretinos que andam por lá, não consigo dominá-los e trazê-los para este mundo. Mas entre mim e o outro existe esta relação. O outro é todos aqueles com quem eu tenho a possibilidade de me relacionar. Isso parece tão simples, tão óbvio, tão bonito e tão enfim, já devia ser tão mais praticado nesta fase da nossa
existência, mas enfim, estamos em plena guerra e, horrível, portanto, tudo isso fica em suspenso, e depois a ideia que dá é que nada avança, tudo regride, e depois temos que reconquistar coisas já conquistadas. Vamos recuar muito. Vamos recuar muito. Vamos sentir aqui. Se é que isto não se alastrar, se é que ficarmos confinados a uma Ucrânia destruída, e para quando estiver completamente destruída. Se ficarmos só por isso, vamos recuar muito. O meu receio é que se saia daí para fora das fronteiras, sabe? Claro que sim, mas parece que repetimos erros, tudo isto parece que já vimos isto acontecer, já vimos as mesmas atitudes, os mesmos posicionamentos militares, as mesmas mentiras e contra-informação. A humanidade não aprende nada com o passado. Pois não. Portanto, nada. Quando o professor dizia a importância da memória das pedras... É que a nossa voz, daqueles que comungam as mesmas ideias que eu tenho, as nossas vozes não são ouvidas. Há sempre ou não querem ser ouvidas, não é? Não conseguem ser ouvidas. Há outros interesses maiores, outros valores mais altos se levantam. O professor fala também, então, aqui na lista das coisas que fazem a vida valer a pena, isto para nos esquecermos de coisas más, da coisa boa, de facto, da humanidade, que é a criatividade artística nos mais variados níveis, diz o professor, desde a escrita às artes plásticas. E volto a acrescentar, sem esquecer a culinária. A culinária é uma linguagem arte, paratética. É uma arte. Mas o homem, de facto, é a única espécie que produz arte. É o que fica, não é? É o que fica. Se calhar, para quem não é religioso, é o meu caso, e eu penso que será o seu também, professor, é a alma, se calhar é aquilo que se chama alma. A alma do artista é a memória que nós temos dele. E o Camões já não existe, mas ele existe. Exatamente. E o professor tem alguma obra que admire em especial, seja ela musical, seja ela uma pintura, alguma coisa que o tenha... Tudo, muito, não posso escolher um. Não posso escolher um. Digamos que tinha como é que ele se chama? Eu já me lembro do nome. Falou, há pouco estávamos a falar de música. Música, tenho o Ravel. De Ravel, exatamente. Mesmo aquela música de quem não gosta, que toda a gente gosta do bolero. Mas depois há peças do Ravel que são quase que intragáveis, não é? Sim. Olha, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi a Sinfonia da Primavera do Stravinsky, que é muito difícil de ouvir, gostei logo. Gostei logo. Foi um colega meu mais velho, em casa dele, que levou-me ler a Sagração da Primavera. E eu adorei logo. Gosto muito daqueles que fez a banda sonora da Missão. Não é o John Williams? Não, é o isso teríamos que ver. Não faz mal. Sim, mas eu sei qual é. O Morricone. É o Ennio Morricone? Ennio Morricone. Fez a Missão. Bem, ele fez tanta banda sonora, Eu já estive na Amazónia. Já estive na Amazónia e estava na Amazónia e estava a ouvir a música dele do filme da Missão. Da Missão. E o cheiro, a ideia que eu tenho da Amazónia é o cheiro a canela. Que interessante. É tão bom estar dentro da Amazónia. Que interessante. Maravilha que eles estão a destruí-la. E é interessante a associação que fez agora, a associação de um espaço. Enfim, sou ameaça depois um cheiro, mas chegámos lá por uma música do Ennio Morricone e do filme. Exatamente. É interessante todas estas ligações e os sentidos. Se unem. Tenho uma resposta que quer dizer o sentir e perceber. Sentir é aquilo que nós recebemos através destes todos os sentidos que temos, sobretudo a visão e a audição. Deixamos o paladar e o perfume e o tato para outro nível. Mas a capacidade de sentir o mundo à nossa volta e depois a capacidade de
estudando, ir compreendendo a pouco e pouco de que é que se trata aquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos. E quem estuda a filosofia, desde o começo da humanidade, a percepção que se tinha das coisas e como essa percepção foi modificando a pouco e pouco, conquista, pouco e pouco. Não é? Nós na parte inicial da filosofia, teu domínio do conhecimento todo está tudo naquela gaveta. E depois, a pouco e pouco, foi-se diversificando e especificando, foi-se sabendo cada vez mais de parcelas cada vez mais pequenas. Não é? Sim. E hoje é impossível nós dominarmos todo o conhecimento. Professor, mas há alguma coisa que ainda gostasse de conhecer? Gostava de voltar à Amazónia? Gostava de ir à Antártida. À Antártida. Mas já foi? Já não fui, nunca fui, nem à Austrália. Nem à Austrália? Não fui. E gostava de voar no F-16. Mas isso não foi sua mentira do 1 de Abril? Não, mas a mentira do Facebook foi dizer que ia. Exato. Mas é verdade que eu quero ir. Isso é verdadeiro. Essa sua vontade. Eu disse isso a um colega, um jornalista, Bernardo, que escreve no Expresso, no Semanário do Expresso. As 3 coisas que eu ainda gostava de fazer é ir à Antártida, à Austrália e voar no F-16. E depois peguei na ideia do F-16 para fazer a mentira de 1 de Abril, dizer afinal um amigo tal proporcionou-me, já fiz os exames, mas eu gostava. Eu vi essa mentira e acreditei, na verdade. Eu gostava de voar no F-16. E porquê gostava? Não sei, é uma extravagância. Mas a Antártida e a Austrália têm a ver com... A Antártida gostava por razões científicas. Claro. A Austrália tem paisagens que me explicam muito daquilo que eu tenho ensinado e que nunca tive a oportunidade de ver. Mas os desertos... Sim, sobretudo a parte desértica da Austrália. Aquela parte interior. Certo. Porque a periferia, as cidades, não... É igual à civilização nossa. A Antártida, estar naquele continente, naquela temperatura, na comodidade de uma estação científica, gostava de ter ido. E tenho colegas meus, alunos meus, que foram lá agora. Sim. Eu podia ter ido, mas não se proporcionou nunca. Mas de qualquer maneira foi a muitos pontos do planeta. Sim. Mas sempre com missões de trabalho, porque nunca ganhei turismo. Nunca ganhei para viajar como turista. Mas se calhar quem viaja a trabalhar até vai a sítios que a maior parte das pessoas nunca irão. Conheço mais os campos do que propriamente as cidades. Das cidades às vezes quase que só conheço o hotel onde fiquei. E o aeroporto. Exatamente. É pouco como os jogadores de futebol, coitados, não é? Tenho muita pena, sim. Professora, o último tópico aqui da sua lista refere-se à capacidade de recuar no tempo através da memória, que é algo que temos falado ao longo de toda esta nossa conversa, mas será essa a verdadeira máquina do tempo que os cientistas nunca conseguiram inventar? Não, só há uma possibilidade de viajar no tempo ao contrário, não é? Que é através da memória. Se nós conseguirmos viajar a uma velocidade superior à da luz, nós íamos para lá das imagens que já tínhamos emitido. Portanto, podíamos ultrapassar o tempo. Certo. Mas isso nunca vai ser possível. Os físicos dizem que não vai ser possível, eu acredito que não vai ser possível, nunca. Mas nós, através da memória, podemos recuar às vezes que quisermos. E as pedras têm essa memória, por exemplo. Sim, exatamente. E os fósseis são essa memória. Na ficção, na crónica, eu gosto muito de fazer crónica, fazer memória, contar. Aliás, há uma expressão que se diz e só acontecerá quando as galinhas tiverem dentes. Mas a verdade é que, aliás, como é um título de um livro seu, as galinhas já tiveram dentes. Já tiveram dentes. Porque foram... foram os dinossauros, pois. Exatamente. É o mais próximo que nós temos do dinossauro, serão as aves. Exatamente. Portanto, é essa a maneira que nós temos de
de recuar é ter memórias e se calhar tomar nota através dos livros. Escrevi há um tempo os outros lados do tempo. Um deles é este do recuar, do viajar no tempo ao contrário, recuar. O outro é o tempo relativo, é porque eu estou aqui consigo numa atitude muito agradável e o tempo passa no instante, mas se estiver na frente de um nabo muito grande, o tempo nunca mais passa. Portanto, o tempo relativo é um outro lado do tempo. Isso é muito interessante. E o tempo absoluto, assim. E o lado do tédio, 1 minuto demora tanto a passar. Pois, eu, por exemplo, estou tão ocupado que a semana passa no instante, não dou por ela. E por isso é que precisa se levantar tão cedo. Tenho uma irmã que está impossibilitada de trabalhar e está com relativa deficiência. Ele diz nunca mais o tempo passa. E está sozinha. O tempo custa para passar. Esta relatividade do tempo. É relativo, sim. E voltando ao princípio da nossa conversa, todos nós temos essa experiência. Uma situação de bem-estar passa no instante, uma situação dolorosa nunca mais passa. Mas era bom que tivéssemos uma espécie de memória coletiva e ao voltar para trás pudéssemos aprender a não repetir os erros. Exatamente, mas não fazemos isso. Faz meia dúzia de pessoas, mas não sei porquê, não faço ideia. Porque pensamos muito numa lógica de curto prazo, da nossa curta vida, na nossa curta existência, e às vezes não pensamos na humanidade enquanto espécie e do planeta enquanto o nosso habitat. Nós estamos a ser suficientemente estúpidos para percebermos, todos percebemos que estamos a destruir o planeta, só que eu não tenho força, mesmo por muito que eu escreva, por muito que eu cante, por muito que eu faça barulho nesse sentido, há outras vozes que são muito mais poderosas do que a minha. Sim, e a voz do dinheiro, e a voz dos negócios, e a voz do poder, não é? A sociedade vai mudar, de certeza. Esta sociedade capitalista vai ter que mudar. Sim, o capitalismo não será o fim da história. Vai mudar, não sei quando, mas com muito sofrimento, pode ter a certeza. Vai causar muito sofrimento essa mudança. Mas a sociedade muda quando o rico perceber que é tão importante beber um copo de água como ter um anel de diamantes. Quando a água começar a faltar. Exatamente. O oxigênio. Quando tivermos máquinas, contadores de gás, de oxigênio em casa, para poder respirar. E saímos à rua com umas máquinas de oxigênio. Bom, já faltou mais. Professor, muito obrigada por... Foi um prazer estar consigo. Foi um prazer e poderíamos falar de tanta coisa, mas havemos de repetir. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Foi um prazer. Foi todo meu. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.